Posso apontar para frente para o que deve acontecer na próxima semana, o que a gente tem de expectativa? Tem os ministros da Saúde, né, CPI. sendo ouvidos? Exato. Então, a gente tem 3 dias de CPI, né? Terça, quarta e quinta. Então, terça a gente vai ter, começar por ordem cronológica. Primeiro pelo primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, e o Nelson Tais, que ficou pouco tempo no mesmo dia. Então, por fontes e senadores com quem eu conversei ontem, eles me indicaram o seguinte: então, para Mandetta, quais devem ser algumas perguntas, e não pensem que Mandetta terá vida fácil na CPI. Ele também deve ser pressionado, inclusive, por senadores da oposição ou os chamados independentes. Eu acho que a essa altura ninguém é mais independente, né, gente? A gente tem que dar um nome às coisas do que elas têm, né? O nome que elas têm. Então, Mandetta vai ser questionado sobre testes, barreiras sanitárias, EPIs, repasse e instalação para UTIs para estados e municípios no início do mandato, no início da pandemia. E aí o Nelson Tais, um desses senadores, me disse para ficar atento ao depoimento do Nelson Tais. Embora ele tenha ficado pouco tempo no cargo, ele teria acompanhado o início das negociações para a compra de vacinas, feito os primeiros contatos. Então, ele pode, talvez, dizer alguma coisa sobre o comportamento do governo nesse sentido, principalmente. Outros senadores vão tentar arrancar, tanto do Mandetta quanto do Nelson Tais, vão tentar descobrir se havia alguma intenção deliberada do governo de de deixar o vírus circular livremente para atingir a tal imunidade de rebanho que algumas pessoas consideravam que fosse a melhor maneira de combater a pandemia no início, né, na primeira onda. Aí, no segundo dia, a gente tem o depoimento o dia inteiro, a quarta-feira inteira, reservada para o depoimento do Eduardo Pazuello, que foi o ministro que ficou mais tempo no cargo e certamente terá mais questões, mais perguntas a responder. Deve ser o dia mais quente de depoimentos. Tem a crise de oxigênio em Manaus, aí tem a compra oficial das vacinas, porque não fechou acordo com a Pfizer, porque só comprou 10% do consórcio da COVAX Facility, sendo que havia um número ali, um teto de 20% de vacinas para a população. Então, porque não se investiu em vacinas, porque essa compra não foi feita com antecedência, o que a gente vê repercutir nos números baixos, lentos de vacinação hoje no Brasil. E aí, sim, no terceiro dia, o atual Marcelo Queiroga, que inclusive hoje já falou na OMS, na Organização Mundial da Saúde, e à tarde será reservada para o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, questionamentos principalmente sobre a não aprovação da importação e distribuição da Sputnik V. Aliás, a Anvisa já antecipou algumas dessas explicações numa videoconferência ontem, numa coletiva rápida ontem. Então, esses devem ser os principais assuntos da semana que vem. Senadores também querem convocar logo para depoimento, na semana seguinte, a partir do dia 10, o Fábio Weingarten, que é ex-secretário de comunicação do governo, e também o CEO da Pfizer. Então, estou dando assim um voo, esboçando aqui um plano de voo do que vai ser essa CPI nas próximas 2 semanas. Eu fico aqui pensando, se a gente tivesse com ritmo de vacinação bom, em que lugar a gente estaria? Porque nós somos hoje o 5º país que mais vacina. Na semana que vem, aliás, pelo ritmo que a gente tem, chegamos a vacinar 1.700.000 pessoas já por dia, a gente passa o Reino Unido, se torna o 4º país que mais vacina no mundo, estamos em 13º na vacinação proporcional. Em números absolutos, né, como você tem razão, pelo New York Tracker a gente está ali em 56º lugar. O aí você World considera, ele dá 13º Brasil. Ele está considerando alguns países maiores, se a gente considerar todos os países proporcionalmente à população, a gente fica ali atrás do 50º lugar. O fato é que o Brasil tem potencial para vacinar muito mais do que vacina hoje, né? Alguns dias a gente conseguiu atingir a marca de 1 milhão, acho que 10 dias, salvo engano, mas a gente tem mantido uma média inferior a isso, sendo que o Brasil tem capacidade e tem capilaridade pelo Plano Nacional de Imunização de vacinar pelo menos 2 milhões de pessoas por dia. A questão é a oferta da vacina. Então, na proporcional aqui, hoje é dia 30, números de ontem, 29 de abril, Israel em primeiro, 62%, Reino Unido proporcionalmente, tá? 50%, Estados Unidos 43%, Chile 42%, Hungria 40%, Bahrein 40%, Uruguai 33%, Sérvia 29%, Alemanha 26%, França 21%, Turquia 16% e o Brasil vem ali em 13º lugar com 13,5%. É que eles não consideram os países menores, mas se você considerar só os maiores, também, sim. Você considera... Não, pegar você Mônaco, pode... Tuvalu, você vacina num estalar de dedos. Né?